Aqui está o roteiro, pontuado e organizado em parágrafos curtos, sem perder nenhuma linha. É aqui que você desce, disse ele. Sua voz era fria, calma demais para o que estava fazendo. Eric não olhou para mim enquanto estacionava o carro. Apenas olhou para frente, batendo no volante como se estivesse esperando o sinal vermelho. A neblina grudava nas árvores como velhos fantasmas. Litoral do Oregon em abril, ela poderia fazer qualquer coisa parecer assombrada. Até seu próprio filho. Esta é a sua parada, mãe. Eu ri. Achei que ele estivesse brincando. Eu ri mesmo. Olhei para os meus pés, ainda nos chinelos velhos do Henry, aqueles que eu usava em casa desde o funeral. Os que eu pretendia trocar na próxima vez que fosse à cidade. Você não pode estar falando sério, eu disse, com a voz leve, testando. Eric se virou para mim. Foi aí que eu soube que era verdade. Ele me entregou a bolsa. A casa e o negócio são meus agora. A Susan já está trocando as fechaduras. Por um segundo, não consegui respirar. Pisquei com força, esperando que ele risse, balançasse a cabeça, dissesse que aquilo era algum tipo de mal-entendido horrível, mas ele não disse. Ele engatou a ré. Minha porta já estava aberta e eu estava parada no acostamento de cascalho de uma estrada vazia. Isso é loucura, eu disse baixinho. Você não pode simplesmente. Eric, eu sou sua mãe. Ele não olhou para trás. Apenas disse, você vai dar um jeito. Você sempre dá. E então ele se foi. Sem mala, sem celular, sem dinheiro. Só um casaco, minha bolsa e o som longo e sinuoso dos pneus na estrada molhada. Eu não chorei. Não naquele momento. Fiquei ali, com a espinha enrijecida pela umidade, o vento salgado do oceano enrolando-se em meus cabelos como dedos. Aquela névoa se adensava agora, engolindo as lanternas traseiras do carro do meu filho e, com ela, a vida que eu havia construído durante 40 anos. Mas eis o que Eric nunca entendeu, eu não estava sozinha. Eu era livre. Ele achou que tinha me descartado. O que ele realmente fez foi liberar algo. Algo que ele não conseguia prever. Porque ele não tinha ideia do que eu tinha feito antes da morte do pai dele. Enterramos Henry 6 dias antes. Mal me lembro do funeral, só de como meus calcanhares afundaram na grama molhada e como Eric se recusou a me olhar nos olhos. Susan agarrou-se ao braço dele como uma videira sufocando uma árvore. Ela não está pensando com clareza, Susan sussurrou para o pastor depois, alto o suficiente para eu ouvir. É a dor. Ela não está tomando decisões racionais. Agora, em pé na névoa fria, eu via o que aquele sussurro tinha sido, o início de um golpe. Henry havia confiado a Eric a papelada dos cuidados paliativos. Eu não queria incomodar meu filho. Ele já tinha o suficiente para fazer, eu disse a mim mesma. Eu só queria que Henry tivesse dignidade naquelas últimas semanas. Mas em algum lugar naqueles papéis, em algum lugar entre os comprimidos, os banhos de cama e as noites sem dormir, algo mais havia sido inserido. Algo com o meu nome, algo falsificado. Eu não sabia a extensão total na época, mas sabia o suficiente para ter medo. E para ficar com raiva. Porque não se tratava apenas de traição. Tratava-se de roubo de tudo. Meu marido, minha casa, minha voz e o próprio negócio que Henry e eu construímos do zero, a pousada que começou com 2 quartos e um fogão que eu mesma limpava todas as noites durante 15 anos. Eric sempre foi inteligente, mesmo quando menino. Inteligente demais, para ser sincero. O tipo de inteligência que se torna perigosa quando envolta em presunção e incentivada por uma mulher como Susan. Comecei a andar. Não sabia para onde ir, só sabia que não conseguia ficar ali. Meus joelhos doíam, minha boca estava seca. Mas passei por árvores pingando, por velhos postes de cerca cobertos de musgo e, em algum lugar entre o 3º e o 4º quilômetro, um pensamento me envolveu como um cobertor de lã. Eles acham que venceram Eric com suas mentiras suaves e o sorriso frágil de Susan. Acham que eu terminei, mas esqueceram de uma coisa. Eu ainda tenho o livro Razão do Henry. Eu ainda tenho o cofre. Enquanto eu caminhava pela estrada enevoada em direção à cidade, cada passo ecoava com a traição de Eric ainda ecoando em meus ouvidos. Ainda guardo o nome que ele nunca tirou daquela escritura. E ainda não morri.
A névoa grudava no meu casaco como suor. Minhas pernas queimavam. Minha respiração ficou ofegante, mas não parei. Não porque eu não estivesse cansado, meu Deus, eu estava, mas porque parar significava pensar, e pensar poderia me destruir. Não havia vivalma por quilômetros, apenas o estalar do cascalho e o bater ocasional de asas acima. Aquela velha dor nos meus quadris piorava a cada subida, e minhas mãos, duras de artrite, estavam enfiadas nos bolsos do casaco. Mesmo assim, não chorei. Em vez disso, pensei nas lancheiras que eu costumava preparar, sanduíches de peru cortados em formato de dinossauro, bilhetinhos dobrados no bolso lateral. Você é corajosa. Você é gentil. Eu te amo, mãe. Eu tinha guardado todos os desenhos do Eric no jardim de infância, até os rabiscos que ele dizia serem baleias azuis, mas que pareciam mais nuvens derretendo. Eu era a mãe que lia 4 livros na hora de dormir, que aprendeu a trançar bonecos de ação no cabelo dele porque ele gostava de estilos guerreiros, que trabalhou em 2 empregos depois que as costas do Henry cederam para que o Eric não perdesse o acampamento de verão. E agora, descartada como lixo na beira da estrada. Balancei a cabeça, mais em descrença do que em tristeza. Aquele garoto que um dia correu para os meus braços depois de uma briga no pátio da escola, chorando porque alguém me chamou de velha demais para ser mãe de verdade, quando ele parou de me olhar como se eu fosse importante. Quando o amor deixou de ser suficiente. Depois de uns 10 quilômetros, vi a placa lascada do Gracis General. Minhas pernas quase cederam ao vê-la. Grace administrava a loja desde que eu era criança, muito antes de instalar a máquina de café expresso e a prateleira de petiscos orgânicos para cães. O lugar ainda cheirava a lascas de cedro e mentol. A campainha da porta deu um tilintar fraco quando entrei. Grace ergueu os olhos de trás do balcão, com os óculos de leitura apoiados no nariz. Linda, disse ela, com a voz rouca de preocupação, você está com uma cara péssima. Estou com vontade, respondi, com os lábios frios demais para sorrir. Ela contornou o balcão e me abraçou antes que eu pudesse protestar. O que aconteceu? Eu fui andando, respondi simplesmente. Do cruzamento. Grace se afastou e me encarou como se chifres tivessem surgido em mim. São 13 quilômetros, caramba. 6 e troco, murmurei, dependendo de onde você medir. Ela me sentou, enrolou um cobertor de lã em volta dos meus ombros e me entregou um copo de isopor com café que fumegava como um milagre. Cadê o Eric? Minha garganta se apertou. Foi embora. Os olhos dela piscaram. Linda, o que você quer dizer com sumiu? Eu não conseguia responder. Não completamente. Ainda não. Ela não insistiu. Apenas deu um tapinha na minha mão. Sente-se. Descanse. Vou fazer um sanduíche para você. Enquanto eu estava ali sentado, tomando um café que tinha mais gosto de gentileza do que de cafeína, uma frase se repetia em minha mente como um hino: o que é amor sem respeito? Eu costumava pensar que o amor era a âncora, a coisa que mantinha tudo firme durante as tempestades. Mas âncoras arrastam, não é? Elas te mantêm preso. Respeito, porém, é o vento em suas velas. Eu amava o Eric completamente, intensamente. Mas deixei que ele parasse de me respeitar em algum momento, quando ele parou de ligar a menos que precisasse de dinheiro, quando a Susan começou a fazer aquelas sugestões discretas sobre eu ir mais devagar, quando eu os deixei assumir as contas médicas do Henry sem perguntar para onde os cheques estavam indo. Eu disse a mim mesma que era generosidade, flexibilidade. Mas agora, enrolada num cobertor na loja da Grace, com os pés cheios de bolhas e o orgulho sangrando, eu via claramente. Eu não tinha sido generosa. Tinha sido mimada. Chamei um táxi do telefone fixo da Grace. Ela se ofereceu para me levar, mas não suportei a gentileza. Ainda não. O motorista não fez perguntas, apenas me levou a uma pequena pousada perto da rodovia, do tipo que caminhoneiros usam quando as estradas ficam congeladas. Paguei em dinheiro, com o dinheiro de emergência que tinha no forro da minha bolsa, ideia do Henry. Ele sempre dizia: uma mulher nunca deve ser pega sem um reforço. E enquanto eu estava naquele quarto empoeirado, com a arandela tremeluzente e a colcha gasta, sussurrei em voz alta o que não ousava dizer desde que Henry faleceu: você estava certa, querida. Eu deveria ter previsto isso. Mas mesmo agora, apesar da dor, do choque e do silêncio insuportável, eu não estava quebrado.
Ainda não. Na manhã seguinte, enquanto eu estava sentado na beira da cama do motel, lembrei-me das rosas que plantamos na nossa primeira primavera na pousada. Elas foram ideia do Henry. Ele disse que os hóspedes deveriam sentir um cheiro doce assim que saíssem dos carros. As primeiras impressões são as que ficam, ele me disse, com as mãos enterradas no solo úmido. Compramos 6 arbustos, 2 vermelhos, 2 de pêssego e 2 amarelos, e os plantamos em uma fileira curva perto do caminho da frente. Lembro-me de como o sol batia em seus cabelos naquele dia, já prateados nas têmporas, e de como Eric, com apenas 7 anos na época, perseguia uma bola de borracha verde entre os canteiros, rindo tanto que soluçava. Tinha sido um dia perfeito, para ser sincero. Fiquei ali, naquela lembrança, como um banho morno, deixando-a suavizar os cantos do frio quarto de motel. Lá fora, a neblina não havia se dissipado, mas a luz estava mais forte, menos intensa. Naquela época, a pousada era apenas um sonho com paredes de gesso. Tínhamos apenas 2 quartos prontos e um cardápio de café da manhã rabiscado em um caderno. O Henry fez a parte elétrica sozinho, e eu pintei cada pedacinho de acabamento daquele lugar até meus pulsos cederem. Mas quando abrimos, meu Deus, quando abrimos, foi mágico. Nossos primeiros convidados foram um casal de Idaho, recém-aposentado. Disseram que o lugar os lembrava de um livro de histórias. Fiz scones de mirtilo naquela manhã, e Henry sorriu para mim do outro lado da mesa como se eu tivesse lhes dado a lua. Eric distribuiu chaves, contou-lhes sobre as trilhas, manteve-se firme e orgulhoso, assim como seu pai. Ele estava tão ansioso para ajudar naquela época, sempre observando, sempre imitando Henry. Por muito tempo, acreditei que o negócio um dia seria dele, que ele o levaria adiante com o mesmo cuidado que nós, que seria um legado de família, não apenas uma linha de propriedade. Mas, em algum lugar entre aqueles scones de mirtilo e agora, algo mudou. Abri a gaveta da comoda no quarto do motel e encontrei uma Bíblia de Gideon, um cardápio de comida para viagem e uma caixa de fósforos com o logotipo de uma oficina mecânica local. Fiquei olhando para os fósforos por um longo momento, não porque precisasse deles, mas porque tentava me lembrar da última vez que estivera em um lugar que me parecesse tão anônimo. Passei 40 anos cumprimentando hóspedes com uma bandeja de muffins e um bilhete de boas-vindas escrito à mão, 40 anos sabendo que alguém, em algum lugar, precisava de informações, toalhas quentes ou ajuda para encontrar uma padaria local. Eu vivia uma vida em movimento. Agora eu estava parado. Mais tarde naquela tarde, saí para caminhar novamente, desta vez mais devagar, com mais cuidado. Meus joelhos reclamavam, mas eu precisava de ar. Havia um parque ali perto, um pequeno trecho de grama e cascalho com 2 mesas de piquenique e um balanço desgastado. Sentei-me na beirada de um banco e observei uma mãe enfiar um casaco acolchoado em uma criança pequena. Ela parecia exausta, o tipo de cansaço que eu me lembrava dos meus dias correndo atrás do Eric, tentando mantê-lo alimentado, limpo e razoavelmente decente em público. Ele era um sujeito difícil de lidar, inteligente, teimoso e sensível também. Naquela época, pelo menos, eu costumava cantar para ele quando ele não conseguia dormir, inventava canções de ninar sobre dragões que só queriam uma caverna silenciosa e um cobertor macio. Ele se aconchegava em mim como um cachorrinho, com os olhos pesados e os dedos enroscados no meu cabelo. Para onde foi aquele menino? De volta ao quarto do motel, encontrei meu diário no bolso lateral da bolsa. Era um diário de couro surrado que Henry me deu 2 natais atrás, ainda cheirava levemente a cedro e tinta. Folheei as páginas em branco e encontrei a última coisa que havia escrito meses antes de Henry morrer, asterisco não deixe que te deixem de lado. Você ainda tem um nome na escritura, asterisco. Sua letra, seu último bilhete para mim, deixado na geladeira na semana em que ele parou de andar. Parecia um clarão no escuro. Ele sabia, mesmo em seus últimos dias, que tinha previsto algo. E talvez eu também. Talvez eu só tivesse tido medo de dar um nome. Mas agora tinha um nome, traição. E tinha um rosto, o de Eric. Naquela noite, deitei-me na cama dura demais do motel e fiquei olhando para o teto manchado de água. Não chorei, mas sussurrei, sinto sua falta, Henry. Então, após uma longa pausa, acho que finalmente estou pronta para fazer o que você me disse. Não foi apenas um momento que me alertou. Foram centenas de pequenos sinais que escolhi ignorar.
Os avisos foram suaves no início, não gritos, apenas sussurros, como quando Eric parou de ligar a menos que algo precisasse de conserto ou financiamento. Como está o encanamento? Ele perguntava, e eu pensava, asterisco que legal, ele está preocupado asterisco, até que 3 minutos depois ele respondeu, asterisco porque o primo da Susan conhece um cara que poderia reformar o sistema inteiro por 15 mil asterisco. Ou como Susan sempre sorria para mim com a boca, mas nunca com os olhos, sempre um pouco calorosa demais, sempre encerrando as conversas com um tapinha no meu braço e palavras como, asterisco você deve estar cansado asterisco ou asterisco você deveria descansar, linda, asterisco. Ela começou a me chamar de linda em vez de mãe depois que Henry adoeceu. No começo, eu dizia a mim mesma que era estresse. Depois, eu dizia a mim mesma que era respeito. Agora eu sei o que era, distância. No último dia de ação de graças antes da morte de Henry, eu trouxe a porcelana boa, nosso conjunto de casamento, marfim com uma borda fina de ouro. Susan perguntou, que delícia, talvez ano que vem devêssemos fazer pratos de papel. Menos confusão para você. Eu ri, ignorei, mas ela não estava brincando. Naquela noite, Eric me disse que eu tinha feito comida demais, disse que isso fazia Susan se sentir pressionada. Pressionada pelo purê de batatas. Eu tinha passado horas fazendo seu soufflé de milho doce favorito. Ela nem tocou, disse que estava controlando os carboidratos. Quando ela se ofereceu para trazer a sobremesa no ano seguinte, concordei. Ela apareceu com biscoitos comprados na loja ainda na bandeja de plástico. Quando Henry recebeu o diagnóstico, câncer de próstata em estágio 3, Eric interveio. Deixa que eu cuido das contas, mãe. Eu consigo agilizar, manter as coisas organizadas. Ele parecia tão sério quando disse isso, tão sincero. Eu queria acreditar que aquilo era amor, mas as contas do hospício não batiam. Lembro-me do dia em que pedi os recibos ao Eric. Ele sorriu, mas o sorriso não chegou aos seus olhos. Não se preocupe, disse ele. Já está resolvido. E estava, só que não por ele. Eu deveria ter insistido. Em vez disso, deixei passar porque queria paz. E paz é o que os manipuladores usam como uma coleira. Susan costumava me oferecer chá quando eu a visitava. Isso também parou. Depois, virou. Estamos terminando o almoço, ou as crianças estão no meio de alguma coisa, ou não é um bom momento. Comecei a ligar antes de passar por lá. Depois, me mandaram parar de passar. Aí eles começaram a dizer que viriam até mim. Mas as visitas diminuíram de semanais para mensais, para estamos tão ocupados, podemos planejar para o mês que vem? Eu me adaptei e me adaptei de novo até perceber que era a única fazendo os ajustes. Na semana seguinte ao funeral de Henry, perguntei a Eric se ele queria dar uma olhada na oficina do pai. Havia ferramentas que ele poderia querer, os diários de Henry, a bússola que ele guardava na gaveta. Eric dispensou, dizendo que estava muito ocupado. Susan, parada ao lado dele na mesma pose educada de sempre, disse, não se preocupe, linda. Nós cuidaremos disso eventualmente. Asterisco cuidar disso, asterisco como lixo. Como uma tarefa em uma lista. O sinal de alerta mais cruel de todos, quando Susan mudou o nome nos cartões de visita uma semana depois de enterrarmos Henry. Asterisco Linda e Henry Jensen asterisco se tornaram asterisco Jensen House B&B, Eric Jensen, proprietário asterisco. Nenhuma menção a mim, não sou cofundador, não sou em memória dele, apenas apaguei. Encontrei um dos cartões no saguão na minha visita seguinte, um maço novo, limpo e brilhante, com um logotipo novo também. Chega de farol. O farol era o meu símbolo, o brasão da minha família. Eles o substituíram por um asterisco J asterisco cursivo e folha de ouro, como se fossemos um resort de luxo e não uma humilde pousada costeira construída com esperança, vapores de tinta e as costas machucadas de Henry. Fiquei ali parada, segurando aquele cartão, olhando para o meu nome desaparecido. E, mesmo assim, não disse nada. Simplesmente fui para a cozinha e comecei a dobrar roupa como uma maldita empregada. Naquela noite, no motel, fiz uma lista, cada vez que engoli minhas perguntas, cada vez que sorri apesar do desconforto, cada momento em que me deixei acreditar que aquilo era amor em vez de uma lenta rejeição. No final, eu tinha 4 páginas inteiras, não de queixas, mas de evidências.
As pessoas falam sobre o sapo na água fervente, como ele não percebe a temperatura subindo até estar cozido. Bem, eu era o sapo. E eles aumentavam o fogo um grau doce e sorridente de cada vez. Decidi ligar para minha sobrinha na manhã seguinte. Não sei o que eu esperava, talvez uma tábua de salvação, talvez só ouvir alguém dizer que eu não estava louca. O nome dela é Colleen, a namorada da minha irmã, 38, talvez 39 agora, com 2 filhos e um marido que vende seguros. Nunca fomos muito próximas, mas ela costumava me mandar cartões de Natal com glitter e bilhetinhos rabiscados no canto. Quando Henry faleceu, ela me mandou um buquê e um cartão que dizia: "Me avise se precisar de alguma coisa." Então, liguei. O telefone tocou 6 vezes antes que ela atendesse. "Olá, Colleen. É a tia Linda." Uma pausa. "Ah, oi. Nossa, quanto tempo. Como você está?" Algo naquela pausa me fez revirar o estômago. "Estou aguentando firme. Na verdade, eu gostaria de um favor." "Nada demais." "Ah," ela disse. "Certo." O tom havia mudado, não exatamente frio, apenas distraído ou desconfortável. Contei a ela gentilmente que não estava em casa, que tinha havido um pequeno problema e que estava tentando decidir meus próximos passos. Não mencionei o nome do Eric. Não queria parecer dramática. "Só preciso de um lugar para ficar por alguns dias, talvez," disse eu, enrolando o fio do telefone do motel nos dedos. Só para pensar. Eu estaria fora do caminho. Colleen ficou quieta. Eu ouvia uma televisão ao fundo e o leve tilintar de pratos. Então ela disse: "Tia Linda, não é que eu não queira ajudar. É que, as coisas estão meio malucas agora. O Kevin está trabalhando em turnos dobrados, a Ava tem aula de dança e o nosso quarto de hóspedes está cheio de armários. Nós só." "Está tudo bem," eu disse, com a voz leve. "Eu entendo." Outra pausa. "Então, você tentou ligar para o Eric?" E lá estava. "Tenho certeza de que ele não quis dizer o que aconteceu." "Claro que não. Ninguém fala sério até que fale mesmo." Agradeci pelo tempo dela. Ela disse: "Mantenha contato", e desligou sem perguntar onde eu estava. Fiquei ali sentado por um tempo, o zumbido da geladeira do motel mais alto do que deveria. Talvez eu tenha sido estúpido por ligar para ela, por pensar que alguém daquele lado da família me ajudaria a ver as coisas com clareza. Mas aquele chamado não era sobre abrigo. Não exatamente. Era sobre ouvir alguém dizer: *sim, isso está errado. Você importa, *. Fiz mais uma ligação naquela manhã, para os pais da Susan. Eles sempre foram educados, secos como torrada queimada, mas educados. A mãe dela atendeu. "Linda", disse ela lentamente, como se estivesse ensaiando como soar surpresa. "Olá, Marta. Espero não estar ligando em uma hora ruim." "Ah, bom," ela hesitou. "Estamos terminando o brunch. Posso te ligar depois?" "Não vou te demorar muito," eu disse, mais gentil do que me sentia. "Só queria perguntar se você falou com a Susan ou com o Eric." Outra pausa. Então, um tilintar de talheres. "Ouvimos dizer que havia tensão e que talvez você estivesse se afastando, deixando-os liderar." Se afastando, deixando-os liderar, as frases eram tão polidas, tão neutras, que parecia que eu tinha sido apagada na voz passiva. Eu não recuei, eu disse. Fui empurrado. "Linda", ela suspirou, "você teve um ano difícil, perdendo o Henry, lidando com os negócios, o estresse de tudo. Talvez seja a hora de descansar. Eric é muito capaz. Capaz de trair, talvez, Entendo, eu disse. "Bem, obrigada pela sua honestidade." "Você está em nossos pensamentos", ela respondeu, com todo o carinho de um médico dando más notícias. Desliguei antes que ela pudesse se despedir. Então, foram 2 ligações, 2 portas gentilmente, mas firmemente fechadas. O mundo estava se inclinando, e todos que eu procurava estavam ocupados arrumando seus lugares. Fui até uma lanchonete na mesma rua do motel, daquelas com garrafas de ketchup desbotadas na mesa e garçonetes que chamam você de querida. Pedi uma sopa de queijo grelhado e tomate.
A garçonete me trouxe um pacote extra de biscoitos de ostra. Ela não sabia, mas me salvou das lágrimas. É estranho, não é? Quando alguém que você criou lhe vira as costas, não é apenas traição, é apagamento. Eu era a mulher que embalava o Eric para dormir durante tempestades, que o ensinava a ler, a costurar um botão, a dirigir em asfalto molhado. E agora eu era um incômodo, uma reputação a ser administrada, um fardo. De volta ao motel, fiquei olhando para o teto por um longo tempo. Eles queriam que eu descansasse. Bem, eu descansaria. Eu descansaria. Eu esperaria. E então, quando chegasse a hora certa, eu acordaria, e eles não gostariam do que viria a seguir. Anos atrás, hipotequei minha parte do negócio para ajudar o Eric a abrir seu primeiro restaurante. Ele prometeu que eu a receberia de volta em um ano. Ele até redigiu um pequeno contrato na nossa mesa da cozinha com uma caneta emprestada e muita confiança. Ainda o guardo em algum lugar numa caixa de arquivo marcada como *Eric Investments*, uma pasta inteira de promessas. O restaurante se chamava Coastal Fire. Ele achou que soava ousado. Contratou um artista local para criar o logotipo. Pediu para Susan posar para as fotos do site com taças de vinho e legendas convencidas como combinações selecionadas da mesa da família do nosso chefe proprietário, Meu dinheiro pagou tudo, a construção, as licenças, as cadeiras importadas da Itália, porque Susan disse que a estética importa. Eu não discuti. Eu estava orgulhosa. Nervosa, claro, mas orgulhosa. Ele tinha 31 anos, era recém-casado e cheio de ambição. Henry tinha acabado de receber alta da segunda rodada de radioterapia. Precisávamos de uma vitória. Então, eu disse sim. Fiz uma segunda hipoteca da minha participação na pousada, o mesmo negócio que eu cofundei, cogerenciei e coamei. Arrisquei meu nome para que meu filho pudesse perseguir um sonho. Henry não disse muita coisa, mas me lembro da cara dele quando assinei os papéis. Aquele longo suspiro que ele deu, como um balão esvaziando em câmera lenta. Você está apostando nele, disse-lhe baixinho. Só espero que ele saiba quanto custa. Ele não fez isso. Porque a Coastal Fire brilhou por 6 meses, depois piscou e depois se apagou. Muitas despesas gerais, poucos clientes. Um chefe viciado em comprimidos. As ideias de Susan sobre parcerias com influenciadores nunca deram certo. Dispensaram os funcionários em janeiro. O contrato de locação foi rescindido em abril. No verão, Eric estava de volta à nossa cozinha, queimado de sol e amargurado, dizendo que o mercado não estava pronto para sua visão. Henry serviu-lhe café. Eu servi em silêncio. Nunca mais vi um centavo daquele dinheiro. Quando Henry adoeceu pela última vez, vendemos o anel da minha mãe para cobrir os remédios que o plano de saúde não cobria. Vendi o broche de esmeralda que Henry me deu no nosso 25º aniversário de casamento, vendi a penteadeira antiga que herdei da minha avó, tudo para pagar as contas. A Susan disse uma vez que adorava o meu sentimentalismo, mas quando pedi que ela devolvesse um par de brincos de ouro que lhe emprestei para um casamento, ela disse que não conseguia se lembrar onde os tinha guardado. É assim que funciona o sentimentalismo, ele só importa quando ainda há algo para levar. Passei anos dizendo a mim mesma que doar era amor, que sacrificar significava alguma coisa. Mas agora, naquele quarto de motel com carpete marrom e iluminação ruim, me dei conta, eles não me amavam por quem eu era. Eles amavam o que eu dava. Eu costumava fazer jantares de domingo para 12 pessoas, mesmo quando éramos só nós 3. Eu cozinhava o suficiente para um pequeno exército. Eu queria que fosse especial, frango assado, purê de batatas com alho, biscoitos de buttermilk. Eu assava pão fresco, sempre. E o Eric arrancava as pontas antes mesmo de esfriar. Não consigo evitar, mãe, ele costumava sorrir. Você faz bom demais. Mas em algum momento, eles pararam de convidar para jantar. Susan começou a preparar as refeições. Eric disse que as noites de domingo eram melhores para recomeçar a semana. Então, eles perguntaram se poderíamos revezar os anfitriões. E pararam de me convidar completamente. Ontem à noite, encontrei um livro razão antigo na minha bolsa, um caderninho espiral que eu usava para anotar os totais de compras, o horário de trabalho dos funcionários e os pedidos de roupa de cama.
dentro da capa, com a letra de Henry, asterisco ninguém sabe o peso que ela carrega, asterisco passei os dedos sobre a tinta até ela borrar. Acham que sou fraco. Acham que estou de luto, confuso, velho demais para lutar. Mas a dor aguça alguns de nós. E a confusão se dissipa quando não há mais nada a perder. Levaram a casa, o negócio, meu bom nome, mas não levaram os registros, os papéis, a verdade silenciosa que guardei porque pensei que ainda éramos uma família. Bem, esse foi meu erro. Não quero piedade. Não quero vingança. Pelo menos ainda não. O que eu quero é justiça. E justiça, como dizia meu querido Henry, é melhor servida em silêncio. Então, comecei a fazer uma nova lista, não de sinais de alerta, desta vez eram nomes, números, datas, discrepâncias, coisas que só um tolo ignoraria. Não sei por que abri o arquivo naquele dia. Por hábito, talvez. Mas o que encontrei naquela gaveta de cima quase parou meu coração. Eu tinha pegado um táxi para casa uma tarde, enquanto Eric e Susan deveriam estar viajando, algo sobre uma conferência em Bend. Disse a mim mesma que só precisava de algumas coisas, meu kit de costura, um casaco de inverno, 1 ou 2 álbuns de fotos. Eu ainda tinha uma chave, embora soubesse que ela não duraria. A casa estava fria e estranhamente sem ar, como se tivesse parado de respirar depois que Henry faleceu. Fiquei no saguão, olhando para o lugar onde costumávamos guardar uma tigela para chaves e moedas. Agora, só havia poeira e uma orquídea artificial. Caminhei lentamente, sem tocar em nada. Ainda não. E então, por pura memória muscular, abri o armário do corredor onde costumávamos guardar os registros da empresa. O arquivo ainda estava lá, o mesmo metal bege, a mesma gaveta que rangia. Abri a de cima. E foi então que vi uma pasta de papel pardo com um rótulo asterisco transferência de propriedade, Jensen House, asterisco. Meu nome. O nome do Eric. A data, 5 dias antes da morte de Henry. Fiquei olhando para ele por tanto tempo que as palavras começaram a se confundir. Minhas mãos tremiam quando abri a pasta. Lá estava, um documento escaneado com a minha assinatura torta, trêmula, mas inegavelmente minha. Só que não era. Eu não tinha assinado nada naqueles últimos dias. Estava ocupada demais dando sopa na boca do Henry, sentada com ele durante as noites em que os analgésicos falhavam, segurando sua mão enquanto a enfermeira do hospício ajustava os gotejamentos de morfina e sussurrava para mim como se eu já fosse viúva. Eu não tinha assinado absolutamente nada. Sentei-me no chão, com a pasta aberta no colo, enquanto as paredes pareciam se inclinar ao meu redor. Era uma falsificação impecável, boa o suficiente para passar. Mas não perfeita. O formato da data estava errado, mês dia ano em vez do meu habitual dia mês ano. Eric sempre fazia isso, até em cartões de Natal. Foi isso que o denunciou. Fiquei ali sentado, com o frio subindo pela espinha por causa do azulejo. E me lembrei de como Henry confiara em Eric para cuidar da papelada. Não quero linda atolada nisso tudo enquanto eu morro, ele sussurrou. Eric assentiu, solene, colocando a mão no ombro frágil de Henry como um filho devotado de um filme da Hallmark. Deus! Ele aproveitou os últimos dias do próprio pai para roubar a mãe às cegas. Coloquei tudo de volta exatamente como encontrei. Não peguei a pasta. Ainda não. Em vez disso, tirei fotos, cada página, frente e verso, com carimbos de data e hora. Eu me certifiquei. Então, fiquei no centro do que costumava ser minha casa, a sala de estar, a varanda, a antiga sala de jantar onde realizávamos jantares de aniversário. E deixei algo novo se instalar em mim, não tristeza, não choque, mas determinação. Saí antes que eles voltassem, fui direto para o café perto da loja da Grace e pedi um chá que nem tomei. Sentei num canto com as fotos abertas no meu celular, dando zoom, lendo cada palavra. Havia linhas de testemunhas no documento em branco, desleixadas, apressadas. Ele nem se dera ao trabalho de fazer com que parecesse legítimo. Contava que eu estivesse quebrado demais para perceber. E talvez eu estivesse, mas não mais. Quando finalmente me levantei para sair, vi meu reflexo na vitrine do café. Meu cabelo estava mais grisalho do que eu me lembrava. Meu casaco tinha uma mancha de café perto do bolso. Mas meus ombros estavam retos, e meus olhos, claros.
Não voltei para o motel. Aluguei um quarto em uma pequena pousada à beira da estrada com um nome diferente, Anna Lee. Henry teria gostado. Não liguei para o Eric. Não o avisei. Em vez disso, sentei-me na cama com meu caderno e criei um novo título, *alavancagem legal*. Porque agora eu tinha mais do que suspeitas. Eu tinha provas. Sabe, é engraçado como a traição se sente. As pessoas acham que é algo brusco, rápido, repentino. Mas para mim, foi lento, como água subindo no porão. Você não percebe que está se afogando até molhar os tornozelos. E aí, um dia, você acorda ofegante. Bom, eu tinha encontrado o vazamento e estava prestes a demolir a maldita casa. Fiz o check-in na pousada usando um nome falso e $100 em dinheiro. Pela primeira vez em semanas, dormi a noite toda sem chorar. O quarto era simples, paredes brancas, uma poltrona caída, uma daquelas colchas velhas que pareciam mais decorativas do que aconchegantes, mas parecia meu. Nenhuma lembrança de quem eu costumava ser. Nenhuma foto de família, nenhum eco do último suspiro de Henry, apenas silêncio. Eu não sonhei. Não me revirei nos lençóis nem acordei às 3 da manhã ofegante como fazia todas as noites desde o funeral. Eu apenas dormi. Quando abri os olhos para a luz pálida da manhã, percebi algo estranho, eu não tinha mais medo. Eu estava sozinha, sim. Eu estava de luto, sim. Mas eu não estava confusa. Não mais. E a clareza era um tipo de paz que eu não sentia há anos. A dona da pousada era uma mulher de uns 50 anos chamada Ruth, olhos gentis, corte de cabelo prático, mãos que pareciam ter assado 1000 tortas. Ela não fez perguntas quando paguei em dinheiro. Apenas me entregou a chave e disse, o quarto 4 pega sol da manhã. E pegava. Eu me sentava perto da janela com uma caneca morna de café instantâneo e deixava a luz penetrar na minha pele. Não falava com ninguém. Não respondia mensagens. Claro, não havia muitas para responder. Eric não tinha ligado. Nenhuma vez. Nenhum pedido de desculpas. Nenhuma explicação. Nenhum asterisco onde você está, mãe, asterisco só silêncio. Engraçado, não é mesmo, como as pessoas conseguem seguir em frente tão rápido quando já te descartaram. Naquela manhã, peguei a última carta que Henry me escreveu. Não era nada chique, apenas um post-it colado na geladeira 3 dias antes de ele falecer. Ele tinha escrito, certifique-se de estar protegido. As pessoas vão mostrar os dentes quando a refeição terminar. Eu costumava pensar que isso significava seguro de vida, o testamento, as contas bancárias. Agora eu sabia melhor. Ele se referia ao Eric. Ele se referia a Susan. Peguei o envelope que coloquei no forro da minha mala de viagem. Dentro, uma cópia da escritura original da pousada Jensen House, datada de 1982. Proprietários, Henry e Linda Jensen, sócios em partes iguais. Em nenhum lugar naquele papel estava o nome de Eric. Aquela transferência que o Eric falsificou não poderia anular o contrato original sem as nossas assinaturas reais. E o Henry também nunca assinou nada, o que significava que eu ainda tinha legitimidade. Eu ainda tinha poder. Esse pensamento era como uma faísca em folhas secas, pequena, mas contagiante. Caminhei até a biblioteca mais próxima naquela tarde, sentei-me diante de um computador público, com o coração batendo forte como se estivesse cometendo um crime. Procurei informações sobre a lei de propriedade do Oregon, abri documentos, li cláusulas até meus olhos ficarem turvos e, lentamente, o roteiro começou a se formar. Fraude, falsificação, transferência inválida de propriedade, palavras que eu nunca pensei que precisaria, palavras que agora tinham peso. Imprimi 3 páginas, marquei o que importava e as guardei em uma pasta de papel pardo debaixo do casaco. Quando saí para a brisa fria, eu não tremia mais. Eu estava firme. Mais tarde naquela noite, liguei para um número que não discava há mais de um ano, Raquel, minha amiga mais antiga. Crescemos no mesmo coral da igreja, tivemos encontros duplos no ensino médio. Eu era a madrinha dela, e ela era minha. Não nos falávamos desde a segunda rodada de quimioterapia do Henry, não porque tivéssemos brigado, apenas nos distanciado. Mas algo dentro de mim dizia, tente,
A voz dela era a mesma que a minha, eu me lembrava, suave, cálida, como mel fresco. Linda, disse ela depois que eu lhe contei quem era. Houve uma pausa e então, já estava na hora. Conversamos por 2 horas sobre tudo: o motel, o Eric, os documentos falsos. Ela não perguntou por que eu não tinha ligado antes. Não me disse coisas vazias. Ela apenas disse: venha ficar comigo. Tenho um chalé perto do lago. Silencioso, limpo, e ninguém sabe o seu nome aqui. Hesitei. Não discuta, disse ela. Você parece alguém que se esqueceu de que ainda importa. E que se dane, essas palavras me atingiram com mais força do que a traição do Eric. Porque ela estava certa. Eu tinha esquecido. Arrumei minhas coisas na manhã seguinte, deixei um bilhete de agradecimento para Ruth com uma nota de 50 dentro e então peguei uma carona para o norte, em direção a Raquel, em direção às árvores, em direção a algo que parecia esperança. A cabana de Raquel cheirava a cedro e histórias antigas. Desfiz as malas lentamente, um suéter de cada vez, com medo de que, se me apressasse, o silêncio pudesse me abater. O lugar ficava à beira de um lago, tão silencioso que parecia um segredo. Uma varanda estreita contornava um dos lados, e uma única cadeira de balanço me aguardava como se soubesse que eu viria. Raquel a chamava de refúgio, mas não era nada chique, apenas limpo, silencioso, cheio de painéis de madeira e paz. Só percebi o quanto estava nervoso quando não ouvi mais nada, nenhuma voz, nenhuma porta batendo, nenhum silêncio passivo-agressivo, apenas o som de um mergulhão cantando do outro lado da água e o estalar de pinhas caindo na mata. Parecia um santuário, daqueles que não pedem nada além de respirar. Raquel tinha me deixado um bilhete e uma geladeira abastecida. Ela estava passando alguns dias com a filha na cidade. Asterisco descanse asterisco, dizia o bilhete, sublinhado 2 vezes. Asterisco deixe o musgo crescer de novo, asterisco só percebi que estava chorando quando minhas lágrimas atingiram o bilhete e borraram a tinta. Entrei em um ritmo, manhã cedo à beira do lago com chá, pequenas caminhadas entre as árvores, tardes na varanda enrolada em um velho cobertor de lã, observando o sol se espalhar pela água. Mas, no terceiro dia, o silêncio começou a mudar não porque não fosse bem-vindo, mas porque eu não conseguia mais fugir das minhas próprias perguntas. Será que eu tinha criado o Eric de forma errada? Será que eu o tinha tornado ganancioso ao me entregar demais? Será que eu o tinha ensinado que amor significava sacrifício incondicional, para que ele nunca aprendesse a valorizar o sacrifício? Os pensamentos vieram pesados, envoltos em culpa e vergonha suave. Comecei a pular refeições. Meu estômago embrulhou ao ver ovos. Eu me sentia tonta mesmo sentada. Minhas mãos doíam de frio. Mas não era só isso. Era um cansaço mais profundo, um desfazer profundo. Certa manhã, caminhei pela trilha de cascalho até o cais e tentei trazer de volta um galão de água do poço. Não era longe, talvez uns 50 metros. Cheguei à metade do caminho antes que o mundo virasse. Meus joelhos cederam. O jarro de água rolou dos meus braços e caiu no mato. Sentei-me pesadamente no chão, com a respiração entrecortada, o suor frio, e fiquei ali por quase 1 hora. Eu não estava doente, não como Henry, mas também não estava bem. A tristeza faz isso. A traição também. Você para de comer. Você para de falar. E então, um dia, você quase desmaia tentando carregar uma jarra d'água. Naquela noite, enrolei-me no sofá da cabana, com um cobertor em volta dos ombros, e fiquei olhando para as chamas do fogão a lenha. Sussurrei em voz alta: o que eu fiz de errado? A sala não respondeu. Mas naquele silêncio, uma pergunta mais suave surgiu por trás dela: asterisco, e se eu não tivesse feito nada de errado? E se eu fosse simplesmente conveniente de descartar quando não tivesse mais nada para dar? E se isso não fosse falha minha, mas escolha deles, asterisco? Na manhã seguinte, Raquel voltou. Ela me olhou, pálida e encurvada naquela velha cadeira de balanço, e não disse uma palavra. Apenas largou a bolsa, caminhou até mim e pressionou a mão quente na minha testa, como uma mãe faria. Você parece alguém que vem carregando o peso de todo mundo há 50 anos, ela disse gentilmente. Eu não chorei. Apenas assenti. E então ela disse: entre. Eu fiz sopa. Raquel não chorou.
Não perguntou porque eu não tinha percebido os sinais antes. Não me deu sermão sobre limites ou autoestima. Ela apenas serviu 2 tigelas de ensopado de frango, me entregou uma e disse: "Você pode recomeçar exatamente de onde está." Peguei aquela tigela com as 2 mãos como se fosse o primeiro presente que me ofereceram sem compromisso. E acreditei nela. Eu poderia recomeçar não do zero, mas daqui. Do machucado, da humilhação, do quase quebrado, mas não quebrado. Naquela noite, abri o diário de Henry pela primeira vez desde que ele faleceu. Lá, na margem de uma página antiga sobre reservas de hóspedes, ele havia rabiscado uma frase com sua letra caprichada e inclinada: "Se ela precisar, diga que ela ainda é dona da metade." Tracei as palavras com o dedo. Ele também não confiava em Eric, não totalmente. E em algum lugar no fundo do seu amor prático e silencioso por mim, ele havia deixado uma migalha de pão. Adormeci naquela noite com o estômago cheio e a lareira ainda acesa. Ainda não estava quente, mas estava esquentando. No dia seguinte, caminhei pela cidade pela primeira vez em semanas e dei de cara com alguém que eu não via há mais de 30 anos. Quase não a reconheci. Ela estava saindo da loja de ferragens, com os braços cheios de materiais de jardinagem, luvas, uma pá de pedreiro, um saco de fertilizante orgânico pendurado no quadril como um saco de batatas. Seus cabelos grisalhos estavam presos num coque apertado, mas seu andar ainda tinha aquele mesmo balanço de sempre, como se ela tivesse um segredo que o resto de nós desconhecia. "Linda, linda Jensen", sua voz me fez parar no meio do caminho. Virei-me. "Raquel", disse eu, piscando. Ela riu e jogou a sacola na calçada com um grunhido. "Bem, que me danem. Você parece uma mulher que já viu coisas." "Sim", respondi, e então, sem aviso, nós 2 caímos na gargalhada. O tipo de risada que não vem de alegria, mas de pura exaustão. Ela me abraçou antes que eu pudesse pensar 2 vezes. Eu não recebia um abraço havia semanas, desde Henry. Sentamos no café, com 2 lattes entre nós e um scone de canela compartilhado. Contei tudo a ela, não na ordem, não de forma clara, mas saiu. O motel, os papéis, a assinatura falsificada, o arquivo. A manhã em que quase desmaiei. Raquel não interrompeu, apenas tomou um gole e assentiu, como alguém que já ouvirá histórias como essa. Quando terminei, recostei-me, quase esperando que ela me perguntasse o que eu tinha feito para causar aquilo. Em vez disso, ela disse: "Sabe o que eu vejo?" Balancei a cabeça. Uma mulher que se doou e se doou até que as pessoas ao seu redor se esquecessem de que ela era uma pessoa. Você não criou o Eric errado. Ele escolheu isso. Minha garganta apertou. Ela se inclinou. Mas você está escolhendo outra coisa agora. E esse é o começo de tudo. Raquel me ofereceu seu quarto de hóspedes, sem fazer perguntas. Disse que preferia que eu ficasse onde as pessoas pudessem me ver. "Não fomos feitos para passar por uma reinvenção sozinhos", acrescentou. "Não é como uma transformação. É mais como uma cirurgia." Então, saí da cabana e fui para o quarto de hóspedes da Raquel, com sua colcha acolchoada e um abajur de cerâmica em formato de pato. Na primeira noite, ela fez frango com limão, e comemos de pijama enquanto assistíamos a um programa de culinária. Eu não sorria tanto desde antes do diagnóstico do Henry. E assim, de repente, comecei a me sentir humano novamente. Certa manhã, enquanto Raquel estava no mercado, vasculhei minha mala de viagem e tirei a pasta de couro empoeirada que eu havia carregado desde casa. Dentro, havia um antigo contrato comercial, enterrado atrás de anos de faturas e cardápios de café da manhã. Era o contrato de sociedade original da Jensen House, datado e autenticado em cartório. Claro como o dia, copropriedade e cooperação entre Henry e Linda Jensen, com partes iguais, a menos que formalmente modificado com o consentimento de ambas as partes. Lá estava, em linguagem jurídica que não poderia ser desfeita por uma assinatura falsa e um sorriso. Eric não tinha apenas me traído. Ele tinha cometido uma fraude. No dia seguinte, peguei um ônibus para o cartório do condado em Astoria. Cidade pequena, escritório pequeno, uma recepcionista entediada e uma fotocopiadora que travou 2 vezes enquanto eu esperava. Peguei o arquivo do título de propriedade. Paguei a taxa de $10 para fazer uma cópia. E,
Como eu suspeitava, o título atualizado listava Eric Jensen como o único proprietário, assinado e carimbado, mas não por mim. E a linha de assinatura de Linda Jensen estava desleixada. Sem iniciais de testemunhas, sem carimbo de tabelião, apenas sua ousada suposição de que eu não olharia com atenção, que estaria muito imersa em tristeza, vergonha ou amor para questionar a tinta. Fiquei olhando para aquela página até que ela deixou de ser um documento e passou a ser um ponto de virada. Atravessei a rua até um escritório de advocacia por onde já tinha passado centenas de vezes, mas nunca pensei que entraria. A placa dizia, Hartwell e Price, direito do idoso, espólios, disputas de propriedade. Estava tudo quieto lá dentro, música suave, uma tigela de balas duras na mesa. Pedi uma consulta particular. Disse que estava perguntando por uma amiga. A recepcionista olhou para mim e me deu um sorriso cúmplice. Esse tipo de amiga? Sim, eu disse. Desse tipo. Quando a advogada entrou, 30 e poucos anos, terno elegante, olhar suave, levantei-me, mas meus joelhos quase cederam. Ela estendeu a mão. Sou Nora Price. O que posso fazer pela senhora? Parei por um segundo. Então eu disse, Jensen. Linda Jensen. Porque eu já tinha cansado de me esconder. Nora era mais jovem do que eu esperava, mas muito esperta. Deu uma olhada nos documentos falsificados e disse, podemos fazer alguma coisa com isso. Folheou os papéis como se tivesse esperado a carreira inteira por algo interessante. Sentei-me em frente a ela, com as mãos cruzadas no colo, tentando não parecer tão assustada quanto me sentia. Você não é louca, disse ela depois de um instante. Este é um caso clássico de abuso financeiro contra idosos. E fraude, no mínimo. Eu não tinha percebido quanto precisava ouvir essas palavras exatas. Não, coitadinho de você. Não, às vezes é assim que a família é. Apenas você não é louco. Foi quando minhas mãos finalmente pararam de tremer. Fizemos um plano real, legal, estratégico e discreto por enquanto. Nora explicou que a assinatura falsificada, somada à escritura original e à ausência do tabelião, invalidava a transferência. Ela disse que poderíamos contestar o título e solicitar uma liminar de emergência para congelar qualquer tentativa de venda ou refinanciamento do B&B. Ela já tinha visto casos como o meu e dizia que eram raros, mas reais. Já recebi mulheres que deram acesso a tudo aos filhos, disse ela, recostando-se na cadeira. E, quando chegou a hora, esses filhos as trataram como invasoras de suas próprias vidas. Olhei para ela e perguntei, eles venceram? Ela fez uma pausa e então me deu um pequeno sorriso. Não, se eu tiver algo a dizer sobre isso. Paguei a comissão dela com o dinheiro que Henry e eu tínhamos guardado anos atrás, uma conta particular em meu nome, aberta um ano depois do restaurante falido do Eric. Henry me entregou o talão de cheques e disse, só para o caso de precisarmos ser ágeis. Na época, achei que ele estava sendo dramático. Agora vejo o que era, um seguro contra o nosso próprio filho. De volta à casa da Raquel naquela noite, servi uma taça de vinho tinto barato para nós duas e contei tudo a ela. Ela ergueu a taça e disse, a agilidade. Brindamos. Depois rimos, uma risada de verdade, daquelas que só acontecem depois de semanas carregando algo pesado demais para nomear. Comecei a escrever novamente no diário, todos os dias antes do café da manhã, não por nostalgia, mas como evidência. Anotei tudo o que me lembrava sobre a maneira como Eric cuidou dos cuidados de Henry, como Susan mudou as senhas do sistema de reservas de hóspedes, o dia em que os cartões de visita mudaram sem o meu nome. Revisei livros antigos, marquei cada linha que não batia. Cheguei a ligar para nossa ex-governanta, Maria, que me contou, nervosa, que Susan pediu a ela para jogar fora uma pilha de correspondências endereçadas a mim 2 semanas depois do funeral, correspondências que nunca vi. Extratos bancários, avisos de propriedade, coisas que eu poderia ter pego se não estivesse de luto. Quanto mais eu cavava, mais encontrava. Eric não tinha falsificado apenas um documento. Ele tinha mudado os serviços públicos para o nome dele sem a minha permissão. Ele tinha entrado com um recurso de zoneamento para converter o Jardim dos Fundos, meu jardim de rosas, em um estacionamento para maior rotatividade de hóspedes. Para ele, o B&B não era um legado. Era um inventário. Certa noite, Raquel pegou um velho álbum de recortes e me mostrou uma foto do Eric aos 8 anos, sorrindo, coberto de lama, segurando um sapo como se fosse um prêmio.
Fiquei olhando para aquele menino, seu sorriso banguela, os joelhos arranhados, os braços que ele usava para envolver meu pescoço sem hesitar. Eu sussurrei: para onde ele foi? Raquel não respondeu. Ela apenas estendeu a mão e pegou a minha. E depois de um momento, disse: talvez ele nunca tenha chegado até aqui. Parei de perguntar por quê. Comecei a perguntar como. Como proteger o que é meu? Como consertar isso? Como garantir que nenhuma outra mãe acorde e perceba que foi apagada da própria história? As respostas demoraram, mas chegaram por meio de documentos legais, de recibos antigos, da memória. E, pela primeira vez desde a morte de Henry, me senti no controle novamente. Não segura, ainda não, mas firme. O escritório de advocacia enviou a carta numa quinta-feira, registrada, rastreada, um pequeno envelope discreto com as consequências guardadas dentro. Parecia tão comum, cor creme, fina, mas dentro havia uma notificação formal de ação judicial pendente, disputa de propriedade, suspeita de falsificação, solicitação de auditoria forense. Tinha peso não físico, mas emocional. Foi o primeiro dominó. Eric a teria recebido no sábado, provavelmente com Susan por perto, folheando a correspondência, tomando seu latte de leite de amêndoas naquela caneca dourada pretensiosa que ela tanto amava. Imagino a cor sumindo do rosto dela primeiro, depois Eric pegando a carta, ainda de calça de moletom, provavelmente murmurando algo como "e agora", e depois lendo. Meu nome, minha reivindicação, meu limite. Não esperei a ligação dele. Eu tinha meu próprio trabalho a fazer. Nora me instruiu a reunir depoimentos, provas de que eu estivera envolvido no negócio até o fim, de que eu havia sido removido sem consentimento. Comecei com a governanta, Maria. Ela me encontrou em um restaurante perto da Rota 6, enxugando nervosamente o guardanapo enquanto falava. Eu sabia que algo estava errado, sussurrou. Quando a senhora Susan disse para não falar mais com você, ela disse que você estava confuso. Confusa? As palavras ficaram como uma pedra no meu estômago. Ela escreveu uma declaração na hora. Paguei o almoço dela e a abracei antes de ela ir embora. Ela chorou. Eu não. Então liguei para alguns fornecedores antigos, o serviço de roupas de cama, o padeiro que entregava os scones, o técnico que consertou a caldeira do andar de baixo depois do Natal do ano passado. Todos se lembravam de mim. Espere, pensei que você administrasse o lugar, disse um deles. Sim, respondi. E ainda faço. Raquel me levou ao tribunal em Tillamook para que eu pudesse apresentar uma declaração juramentada pessoalmente. A mulher na recepção, mais velha, óculos numa corrente, batom rosa demais, olhou para cima depois de carimbar os documentos e disse: boa sorte, querida. Obrigada, eu disse. Mas não preciso de sorte. Tenho recibos. De volta à cabana, encontrei o velho Rolodex de Henry. Ainda cheirava a poeira e tempo. Dentro, o nome da tabeliã que usávamos para todas as atualizações importantes da empresa, Sra. Penelope Briggs, agora aposentada, mas ainda morando nos arredores de Lincoln City. Liguei para ela naquela tarde. Ela se lembrou de nós na hora. Vocês dois administravam aquela pousada charmosa perto dos penhascos. Sempre tinham café esperando quando eu passava por lá. Perguntei se ela tinha presenciado alguma transferência de escritura nos últimos meses de vida de Henry. Não, ela respondeu. A última vez que estive lá foi em 2018. Algo sobre uma questão de zoneamento. Por quê? Porque o nome dela não estava nos documentos falsificados. Porque não havia nenhum tabelião. E essa foi a peça final. Nora ligou no dia seguinte, com a voz calma, mas energizada. Ele está em apuros, disse ela. Sérios problemas. Temos o suficiente para uma moção para reverter o título e uma ação civil por danos, possivelmente até mesmo acusações criminais, dependendo de até onde você quiser ir. Sentei-me ali na cozinha da Raquel, com as mãos agarrando uma caneca de café lascada, e pensei nisso. Acusações criminais contra meu próprio filho. Uma parte de mim estremeceu. Claro que sim. Mas uma parte maior, mais estável, mais velha, mais sábia, sabia que não se tratava de vingança. Tratava-se da verdade, e a verdade não se importava com quem ela incomodava. Naquela noite, Raquel me serviu uma taça de vinho e disse:
você sabe que eles virão rastejando agora, certo? Deixe-os, eu disse. Tenho a espinha dorsal firme e um advogado que não vacila. Ela sorriu. Essa sim é a Linda de quem eu me lembro. Na manhã seguinte, Susan apareceu. Não pessoalmente, ainda não, mas por mensagem de voz, com a voz trêmula. Linda, por favor, podemos conversar? Eric está chateado. Não queríamos te machucar. Estávamos apenas tentando manter as coisas simples depois que Henry faleceu. Você não estava em um bom estado de espírito. Parei de ouvir depois disso. Não apaguei. Encaminhei para Nora. Provas. No mesmo dia, Eric me mandou uma mensagem. Mãe, recebi a carta. Podemos conversar, por favor? Então, 30 minutos depois, isso é um mal-entendido. Vou consertar. Só preciso de tempo. Então, finalmente, não faça isso. Por favor. Sou seu filho. E tudo que eu conseguia pensar era: não, você era meu filho. Agora é só um homem que achou que eu iria embora em silêncio. 3 dias depois, Eric recebeu a queixa formal. Susan apareceu na casa de Raquel, soluçando como uma viúva. Você está nos arruinando, gritou ela. Por favor, ele vai perder tudo. Ela subiu a trilha de cascalho numa fúria de botas de grife e lágrimas de crocodilo. Seu rímel já tinha começado a escorrer, e admito que havia uma pequena e perversa parte de mim que se sentia satisfeita com isso. Eu estava na varanda descascando ervilhas com a Raquel, com uma grande tigela de metal entre nós. Parecíamos 2 galinhas velhas numa tarde de domingo, e era exatamente isso que éramos. Não me mexi quando a Susan subiu o primeiro degrau. Nem me mexi. Raquel se inclinou e murmurou: prepare-se para o impacto. E então Susan abriu a boca. Você está destruindo a nossa família, soluçou. Você não precisava fazer isso. Eric não queria te machucar. Ele achou que você estava sobrecarregada. Ele achou que seria mais fácil. Levantei uma das mãos, lenta e deliberadamente. Susan, eu disse, pare. Ela piscou, atordoada pelo som da minha voz, monótona, firme, não a sogra de ombros suaves que ela estava acostumada a enganar. Você tem razão, continuei. O Eric não queria me machucar. Ele queria me apagar. Ela me encarou, boquiaberta. Você não entende. Ele está sob muita pressão. Estamos atrasados com a hipoteca, o emprego dele não é mais o mesmo, e investimos tudo no B&B. Você derramou meu não coloque dinheiro no B&B, eu disse calmamente. Você falsificou meu nome. Usou a morte de Henry como disfarce e me deixou na beira da estrada como um gato de rua. Os lábios de Susan se abriram, mas ela não tinha nada a dizer. Então me levantei, não rápido, não dramático, apenas o suficiente para me levar acima dela. Enterrei o homem que amei por 43 anos, disse eu, com a voz firme como pedra. Perdi minha casa. Perdi meu filho. Mas sabe o que encontrei? Ela não respondeu. Meu nome, eu disse. Minha espinha dorsal. E um excelente advogado me apoiando. Raquel pigarreou. E não se esqueça da sua senhoria. Isso quase me fez sorrir. Susan tentou novamente, com a voz embargada. Ele é seu filho, Linda. Você vai mesmo deixá-lo perder tudo? Olhei-a fixamente nos olhos. Ele já fez isso, eu disse, no momento em que foi embora. Não bati a porta quando entrei. Não gritei nem chorei. Simplesmente voltei a descascar ervilhas na cozinha enquanto Raquel preparava um bule de chá fresco. Lá fora, o carro da Susan ficou parado na garagem por 10 minutos inteiros antes que ela finalmente partisse. As consequências vieram logo depois disso. Eric ligou para o escritório da Nora 2 vezes, depois enviou um e-mail e tentou entrar com uma reconvenção, alegando que eu era mentalmente incapaz na época do acordo original. Nora encerrou o processo tão rápido que mal causou impacto. Ela está esquecendo quem tem os recibos, disse ela, agitando o depoimento de Penelope Briggs como uma bandeira da vitória. Então, o congelamento do título foi aprovado, o que significava que Eric não podia vender, alugar, tomar empréstimo ou fazer absolutamente nada com o B&B sem a minha assinatura.
De repente, eu não era mais um fantasma. Eu era coproprietário novamente. Ouvi na cidade que Eric cancelou sua viagem para Palm Springs, que Susan retirou seu Casa Ensemble de estilo de vida, que estava cheio de fotos do B&B e legendas como nosso legado familiar e construído do zero pelo amor. Amor, aparentemente, tirou um mês de folga. A comunidade começou a notar. As pessoas começaram a se perguntar, por que Linda não estava mais na pousada? Por que ela não tinha vindo para a festa de inauguração? É engraçado, quando você mora em uma cidade pequena há tempo suficiente, as pessoas se lembram. Elas podem não dizer isso em voz alta, mas observam e, eventualmente, sussurram. Um dos lojistas locais até me enviou uma torta sem bilhete, apenas um pedido de desculpas embrulhado em papel alumínio, adoçado com açúcar e solidariedade silenciosa. Naquela noite, sentei-me com Raquel, com uma fatia de torta de maçã na frente de cada um de nós, e disse: eles pensaram que eu iria desmoronar. Raquel olhou para mim por cima do garfo. Você é a única mulher que conheço que consegue transformar o fato de ser descartada em um processo judicial. Eric não deu as caras por um tempo, orgulhoso demais, bravo demais, talvez até com um pouco de medo. Mas eu sabia que ainda não tínhamos tido nossa última conversa, e eu estava pronto para ela. Ele parecia mais velho quando o vi na sala de mediação, cabelo ralo, olhos grisalhos. Esperei que ele falasse primeiro, mas ele não falou, então eu falei. Sentamo-nos diante de uma longa mesa de conferências em uma sala abafada no escritório de Hartwell e Price. Um bule de café fraco permanecia intocado entre nós. O mediador, um homem de fala mansa, óculos de aro fino e sorriso neutro, nos deu as boas-vindas e perguntou se gostaríamos de começar com intenções em comum. Quase ri. Eric olhou para as mãos entrelaçadas. Sua aliança brilhava, mas sua confiança havia diminuído. Susan não estava lá. Nora disse que decidiram manter o relacionamento entre as partes diretas. Suspeito que Susan não quisesse me olhar nos olhos novamente. Vamos lá, eu disse gentilmente. Nora abriu a pasta. A senhora Jensen está preparada para oferecer a seguinte resolução. Não precisei que ela falasse por mim. Vou vender o negócio, disse eu, olhando diretamente para Eric. A pousada, a propriedade, tudo relacionado a ela. Ele levantou a cabeça bruscamente. Você não pode. Eu posso, interrompi. E farei. Ele abriu a boca novamente. Nora levantou a mão. Legalmente, sim. A transferência fraudulenta foi anulada. Os direitos de propriedade integral foram revertidos para o acordo original. Propriedade conjunta. Inclinei-me. Mas, ao contrário de você, Eric, não sou ganancioso. Não quero ser dono disso. Quero acabar logo com isso. Seu rosto estava pálido. Eu o via calculando, repassando todas as melhorias, o patrimônio, as reservas de negócios alinhadas para o verão. Dei uma pausa e continuei, com a voz firme. Você tem 30 dias para desocupar o imóvel. Não receberá nada da venda, nem lucro, nem indenização, nem rescisão. Sua boca abriu e fechou. Deixe-me terminar, eu disse. Você vai sair com o que trouxe, que, francamente, não foi nada. Vou garantir que os funcionários recebam o pagamento final. Pago as indenizações de todos que ajudaram a construir aquele lugar. Mas você está acabado. Parecia que eu tinha lhe dado um soco. Você está falando sério, disse ele, com a voz rouca. Assenti, com pesar. Você faria isso com seu próprio filho? Cruzei as mãos. Não, estou fazendo isso porque você é meu filho e não vou permitir que você continue se tornando alguém de quem seu pai teria vergonha. Silêncio, daqueles que fazem até o mediador se contorcer. Os olhos de Eric se voltaram para Nora. Não se trata de dinheiro. Trata-se de me punir. A voz de Nora era calma. É sobre corrigir um roubo. Eu cometi erros, disse Eric, finalmente me olhando, com a voz embargada. Mas eu também estava de luto. Não achei que você conseguiria lidar com as coisas sozinha. Sustentei o olhar dele. Não, respondi baixinho. Você esperava que eu não conseguisse. E então ele desabou, não ruidosamente, não como uma criança, apenas um colapso silencioso.
Seus ombros se curvaram, seu maxilar se apertou, seus olhos se encheram de lágrimas, mas ele os enxugou. Esperei. Dei-lhe essa dignidade, mas não me mexi. O mediador pigarreou. Então, para confirmar, a Sra. Jensen mantém os direitos legais para prosseguir com a venda, e o Sr. Jensen concorda em abrir mão dos direitos sobre o imóvel em troca da não litigação das acusações de fraude. Nora assentiu. Com exceção da possibilidade de recuperação civil futura, caso sejam descobertos ativos adicionais. Eric pareceu querer protestar, mas não o fez. Apenas sussurrou: "Você nunca deveria ter revidado." Inclinei a cabeça. Essa é a parte que ainda dói, Eric. Não que você tenha me roubado, mas que achou que eu não perceberia. Ele não discutiu. Assinamos os papéis naquele dia. Ele saiu com os ombros caídos e um envelope pardo cheio de nada. Fiquei para trás e passei os dedos na borda da mesa, lembrando de todos os bolos de aniversário que fiz com ele ao meu lado, de todas as manhãs de domingo que passei ensinando-o a dobrar guardanapos, atender telefones e receber convidados. Que coisa estranha, lamentar a morte de alguém que está sentado a 3 metros de distância. Lá fora, Raquel esperava no carro, com o motor ligado. Ela não perguntou como tinha sido, apenas me entregou uma garrafa térmica com chá quente e disse: "Vamos para um lugar tranquilo." E nós fizemos. Passei pela pousada naquela noite. A luz da varanda ainda estava acesa, as cortinas ainda fechadas, mas já parecia a história de outra pessoa. Não parei. Não precisava mais parar. Vendi a pousada no início da primavera. Um jovem casal de Seattle a comprou, de olhos brilhantes, educados, sem nenhum traço de ganância. Não chorei quando lhes entreguei as chaves. Eu esperava. Deus sabe que chorei menos por elas, o cheiro do sabonete de barbear do Henry, uma música no rádio, uma caneca de café lascada que ainda trazia o desenho do jardim de infância do Eric. Mas quando fiquei na varanda pela última vez, olhando para as roseiras começando a brotar, não senti lágrimas. Senti alívio. Os nomes do casal eram Hannah e Joel, recém-casados, entusiasmados e cheios de ideias. Eles andavam pela casa com reverência, faziam perguntas respeitosas, rabiscavam notas em um caderninho compartilhado, como estudantes em um local sagrado. Eles me lembravam de nós, Henry e eu, 35 anos atrás, abrindo as portas com nada além de uma cafeteira, 2 quartos de hóspedes e um sonho teimoso. Eu não contei tudo a eles. Eles não precisavam conhecer os fantasmas, apenas o amor. Usei parte do dinheiro da venda para comprar uma casinha perto de um lago, não muito longe da cabana da Raquel, mas com tranquilidade suficiente. 2 quartos, um balanço na varanda, espaço suficiente para a solidão, não para a solidão. Plantei rosas novas lá, não das mesmas cores. Escolhi coral e branco desta vez. Novos começos. Agora durmo bem. Acordo cedo, preparo um bule de chá forte e sento na varanda para observar a névoa se dissipar na água. Em algumas manhãs, o silêncio é tão grande que parece que o tempo está prendendo a respiração. Falo com Henry, não em voz alta, apenas baixinho, naquele lugar entre o pensamento e a oração. Eu fiz isso, eu digo a ele. Eu me protegi, exatamente como você me disse para fazer. Às vezes penso no Eric, onde ele está, o que está fazendo, se ainda me vê como a vilã na versão dele da história. Não o odeio, mas também não sinto falta dele. Pode parecer cruel, mas é a verdade. Você não sente falta da dor quando um dente finalmente é arrancado. Você não sente falta da tempestade depois que seu telhado é remendado. Você apenas respira mais aliviado. Ainda sinto falta do garotinho que o Eric era. Mas amo a mulher que me tornei.